eles têm esse projeto de usar os judeus como escudo Exatamente, humano. exatamente. O escudo, entendeu? O escudo humano Eles querem Exato. sair, mas eles estão sendo usados. Exato, como escudo, porque quanto mais eles morrerem, mais cadáveres tem pra finalmente eles usarem cadáveres como propaganda. Sim, Porque cadê os cadáveres do 7 de outubro, do vídeo que eles falam que tem dos palestinos abrindo barriga de mulher grávida e queimando o bebê? Não existe. sim. Eles falam que eles mostram secretamente só pros jornalistas, né? Ou seja, 100% fiel que eles estão mostrando ali, né? Então, assim, eles colocam essa situação. Então, os judeus sempre foram utilizados como massa de manobra e como escudo humano pro Talvez sionismo. eu acho que eu sempre escutava isso, né? Desde quando eu era criança. Uhum. Os judeus são os principais, são as primeiras As vítimas do primeiras sionismo. vítimas são sim. E eu vou te contar a história, que a gente fez um vídeo sobre isso, que tá no nosso canal, que é uma das coisas mais arrepiantes que existem. Porque o que é que acontecia? No século XIX, os judeus estavam passando por muitos pogroms, que são perseguições generalizadas na Europa Oriental. Isso acontecia na Rússia, Ucrânia, Polônia, e você tinha mortes de milhares de judeus. Esses judeus, eles se organizavam para fazer grandes migrações para lugares onde eles eram mais tolerados, onde você tinha uma tolerância maior à comunidade judaica dentro da própria Europa, e muitos iam para o mundo muçulmano, né? O Ben Gurion, ele foi para o Império Otomano, saiu da Rússia, foi para o Império Otomano. Vários judeus migraram nessa época. Quando os judeus tentaram migrar para a Inglaterra, quem foi que assinou o ato de proibição da migração dos judeus russos para lá? O próprio Lord Balfour, Meu que vai Deus. fazer a declaração para a criação de Israel. Ele era um antissemita. Ele não era um cara que apoiava os judeus. Ele era um cristão dispensacionalista que acreditava que Israel precisava ser Ele criado. manteve ele. Exato. E quem foi que fez a coordenação com ele? O próprio Theodor Herzl. O ministro da Rússia czarista, eu não tô falando de Rússia soviética, tô falando de Rússia czarista, antes, né? Da época do czar Nicolau. Não tô falando da Rússia bolchevique, né? Ele foi responsável por fazer um acordo com o próprio Herzl, o fundador do movimento sionista, para que não permitisse que os judeus migrassem para outros países da Europa e fossem só enviados para a Palestina. Por isso que você tem uma imensa quantidade de judeus russos na formação do Estado de Israel, das primeiras Aliot. Por quê? Porque você tinha uma coordenação. Isso era com o antissemitismo russo. Com o antissemitismo alemão na figura de Hitler, os sionistas vão fazer uma aliança com Hitler, o Acordo de Havará. Então, qual era o Acordo de Havará? Você tinha a manutenção financeira da Alemanha com o apoio dos sionistas, se eles deixassem que os judeus ali dentro da Alemanha fossem transferidos e deslocados para a Terra Santa. Só que eles não deixavam todos os judeus irem. Eles faziam uma seleção. Quem não passava na seleção era entregue aos nazistas. Sim. Isso gente, leiam um livro de Tony Greenstein, entendeu? Que é muito bom. Ele é um historiador judeu britânico que escreveu um livro impressionante sobre a aliança que você teve entre o nazismo e o sionismo dentro do mundo europeu no século XX. Isso não é teoria. Isso aí é Avram Stern, fundador da gangue Stern, famoso grupo terrorista judaico, enviou uma carta para Hitler para se aliar com ele para combater os britânicos, porque os britânicos não queriam naquela época ainda deixar a criação do Estado de Israel. Então, eles vão se aliar com os piores perseguidores de judeus na história. Não tem como você negar isso aí. É um fato. A gente tem um vídeo no História Islâmica, onde o Breno Altman, inclusive, que é neto de sobreviventes do Holocausto, um judeu, ele fala sobre a história da família dele, e ele vai lançar, inclusive, ele falou um livro agora sobre a aliança nazista e sionista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os sionistas, eles foram muito cruéis com os judeus. Muito. A coordenação de pogroms, a coordenação com os nazistas. Talvez a gente pode chamar que a ideologia foi do sionismo e a aplicação foi do nazismo contra os judeus. Exato. Então, assim, porque o que é que o nazista dizia? Judeu não pertence à nossa sociedade, a gente tem que expulsar eles daqui, ou matá-los. O que é que o sionismo me dizia? Judeus não pertencem àquela sociedade, eles têm que vir pra cá, pronto, acabou. Sim. Você junta a fome com a vontade de comer. Então, eles são, antes de eles serem exterminados, eles eram expulsos, em coordenação com os sionistas. Então, o sionismo sempre teve uma relação parasitária com o antissemitismo e a perseguição e o ódio aos judeus. Por quê? Porque para que o Estado de Israel fizesse sentido na cabeça dos judeus do mundo, sempre o antissemitismo precisava ser financiado, apoiado. Por quê? Para causar medo nos judeus ali de que eles não faziam parte daquela sociedade, que eles estavam tentando se integrar. Então, não tem como existir sionismo se não tiver antissemitismo também. E, por incrível que pareça, com quem os israelenses e a propaganda sionista mais se alia hoje em dia? Com a direita. Com Donald Trump. Com pessoas como Viktor Orbán, na Hungria. São pessoas que
tem um histórico de antissemitismo. Exatamente, é isso que eu ia falar. São pessoas que têm história, sim. Não é estranho que as pessoas falam que os evangélicos amam o sionismo, os judeus, o Estado de Israel, mas eles não amam por amar os judeus. Porque o judaísmo, se o judaísmo é verdade, o cristianismo é mentira. Não tem como as duas religiões estarem certas, né? Mas por quê? Porque os sionistas evangélicos acreditam que se eles mandarem os judeus para lá e destruírem a mesquita de Al-Aqsa e fizerem o terceiro templo, Jesus vai voltar. Só que aí quando Jesus volta, o que é que ele faz com os judeus que não querem se converter ao cristianismo? Eles vão matá-lo, né? É isso que a profecia diz para eles. Então é um filosionismo em nome de um antissemitismo maior. Então o sionismo nunca parou de se apropriar das pessoas piores no ódio aos judeus. O pastor Hagin, que é um dos maiores sionistas e maiores televangelizadores dos Estados Unidos, ele falou que Hitler era parte da providência divina. Isso não são minhas palavras. Veja o nosso vídeo Sionismo Cristão. Ele é um dos maiores apoiadores de Israel para arrecadar dinheiro evangélico para mandar para Israel. E ele falou o quê? Hitler foi um enviado de Deus.